Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um PodGui, o podcast de empreendedorismo. E antes de eu apresentar esse convidado super especial que está aqui comigo hoje, eu queria que você curtisse, dá seu like, joinha, se inscreva no meu canal, compartilha, escreva, faz o diabo a 4 para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e chegue cada vez mais para mais pessoas. E muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou apresentar esse querido amigo, Rafael Monteiro, meu franqueado há 10 anos. E por que é interessante a história dele? Que eu falei, Rafa, o Rafa ele já foi a curva do franchise. Existe um livro que mostra a curva de satisfação do franqueado. Quando ele começa todo satisfeito, e aí passa um tempo, ele só começa a enxergar que está tendo taxa, depois ele vai querendo ter a liberdade, vai querer empreender sozinho, e aí é quando ele descobre que nem tudo são flores e vão embora crescer junto. O Rafa passou por isso tudo, já quebrou e agora está dando a volta por cima, que eu falei, esse é o caminho, Rafa. Primeiro, seja bem-vindo, nós queremos escutar essa história. Como uma pessoa que quebrou está reconstruindo a vida. E isso pode ser um grande recado para vários empreendedores aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite. É difícil aceitar um convite desse, né? Ele me disse que ele não tem tanta intimidade com câmera, mas ele falou, por ser você, Guilherme, eu vou lá. Eu falei, fica tranquilo que eu vou te conduzindo. Tá de boa, isso aqui vai ser um bate-papo super tranquilo, mas a sua história é muito rica. Então relaxa, respira, fica à vontade e conta tudo pra gente. Como tudo começou. Eu sou mais de bastidores, né? Eu gosto de deixar mais o palco ali. Pra quem gosta de palco. Pra quem gosta de palco. E eu acho que você falou aí da curva, eu acho que a gente está construindo uma nova curva. Tem a curva do franqueado, satisfeito ou não. E eu acho que eu fiz uma curva também, de 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Voltei para 1 unidade e quem sabe um futuro, né? Mais algumas unidades. Amém. Mas antes da gente falar da sua história empreendedora, eu queria das suas origens mesmo. De onde você veio? Me conta um pouco de quem é o Rafael. Antes de você chegar pra gente, você tinha uma loja de Havaianas, 2 lojas de Havaianas, né? E aí vendeu as 2 operações de Havaianas, comprou o QG. Mas me conta como que foi essa caminhada sua aí, desde a infância, enfim. Bom, o Rafael, eu acho que ele corre no sangue uma veia empreendedora. O meu pai é funcionário público e a minha mãe dona de casa. E eu tinha tudo para ser um funcionário público. Eu saí da faculdade e fui virar concurseiro. Você fez faculdade de quê? Por formação, eu fiz administração de empresa. Perfeito. E aí fui para a vida de concurso. Passei no concurso da Prefeitura de Goiânia, de Caldas, e assumi um concurso de agente de fiscalização do Cresce, onde eu fiquei por 3 anos. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2008, 2009. Você já era casado com a Joyce ou não? Eu casei nessa época. 2008. Então ela foi contigo para essa onda aí, para Caldas? Não, eu não cheguei a assumir lá em Caldas. Ah, tá. Porque a gente era recém-casado e ficou meio, vai dar certo, não dá. E aí eu passei nesse outro concurso aqui e aí eu assumi aqui. Fiquei por 3 anos como agente de fiscalização e decidi pedir exoneração. Fui exonerado a pedido. Isso, você pediu exoneração em 2011, mais ou menos? Em 2011, 12. Certo. 11, 12. E ali você já tinha Havaianas, já estava empreendendo ou não? Eu tinha Havaianas. Havaianas, quando que você começou isso? Quando eu passei no concurso, eu comecei a estudar negócios. E aí vim para esse lado de franquia. E como surgiu a Havaianas? Nos meus estudos, eu fui ver Boticário, Cacau Show, Havaianas,
E aí eu tive um start de que eu não poderia montar uma loja de perfumes, com perfumes do Boticário. Eu não poderia montar uma loja de chocolate, da Cacau Show, mas eu poderia montar uma loja de chinelos que não fosse uma franquia, porque o custo da franquia era muito alto. Uhum. Então eu não tinha esse recurso. Aí você criou sua marca própria. Aí eu montei uma loja de chinelos havaianas, mas que não era uma franquia, uma loja de rua. E aí abri uma, abri duas, abri três. E eu tinha uma vontade de abrir um McDonald's em Caldas Novas. Uma vontade um pouco engraçada, porque era um recurso muito alto e sem chance. Mas era um ponto que ainda existia. E aí um amigo meu falou para mim assim, um McDonald's eu não conheço não, mas se você quiser montar um QG eu conheço o dono. Então você chegou assim, quem que foi esse amigo? Wesley, que foi meu sócio. Ah, tá, Wesley. E aí a gente foi lá no QG, pegou o carro e foi lá. E chegamos lá, ele conhecia o Pedro Paulo, né? Uhum. A gente falou com ele, falou, olha, isso não é comigo não, meu irmão. É com o Guilherme, ele tá viajando, mas semana que vem ele tá aí. E aí a gente foi e já sentou e assinou o contrato e falou, beleza. Acho que era 40 mil a taxa de franquia. E a gente falou, a gente não tem o dinheiro não, mas a gente arruma até o dia de pagar. E aí a gente saiu de lá e falou, e agora? Aí falamos, agora a gente pega um empréstimo e arruma um outro sócio. E aí vai dar certo. E aí foi se passando os dias, a gente não arrumava sócio. Ninguém acreditava no ponto que a gente tinha olhado. E não conseguia empréstimo. E nos 45 do segundo tempo a gente conseguiu um recurso no Banco do Brasil. Um empréstimo lá e abriu a primeira loja no Plaza Doro. E como que foi essa experiência? Que você saiu de uma marca própria e veio para o formato de franquia. O que para vocês eram diferentes nessa época? Eu já havia estudado muito franquia, né? Então eu já tinha uma cabeça de que a tradução de franquia é algo que foi testado e comprovado que deu certo. Então eu tinha bem claro na minha cabeça um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio X, e eu sabia que se eu abrisse um Rafael Pastel, eu ia demorar 2, 3, 5, 10 anos para me chegar no ponto de equilíbrio. E se eu abrisse um QG, no primeiro mês eu já teria esse ponto de equilíbrio. Então isso para mim foi bem tranquilo. Já era um alvo que eu queria chegar. Era algo que eu já olhei e falei, beleza, é isso que eu quero. E aí veio a primeira loja, depois veio oportunidades de mais lojas. Conta um pouco mais, como que foi essa trajetória dentro do QG? Depois da primeira loja, do Plaza, a gente teve a oportunidade do Passeio das Águas, que era um shopping novo que estava abrindo. E aí... Você ficou uns 2 anos só avaliando aquele ponto lá? Não, foi rápido, foi 1 ano. E aí, foi rápido, foi 1 ano. Então não foi 2 não, foi 1 ano só. Foi um... Porque eu lembro quantas vezes eu tentei falar contigo ali, e aí desbruçava em números, enfim. Mas deu certo. Eu sou um cara de números, né? De planilhas. É planejador. Sou planejador. E aí abriu o passeio. Aí abrimos passeio, sucesso. E aí a gente veio para uma terceira loja, que foi um repasse do Cidade Jardim. E aí ficamos com essas 3 lojas, renovamos contratos até 2019, onde a gente fez o repasse da loja do Cidade Jardim e da loja do Plaza Doro. E aí hoje eu fiquei só com a loja do passeio. E aí me conta, na fase de eu quero voar sozinho. Você criou uma nova marca. Explica um pouco como que foi essa idealização da... Nesse percurso de Havaianas, de QG, eu conheci algumas marcas de calçado e
eu não lembro o ano, mas a gente teve uma oferta no Buriti Shopping. E por ter números, a gente sabe que a loja do QG era uma boa operação, né? Que é uma loja própria lá no Buriti. Uhum. E aí a gente foi para o Buriti com uma loja de calçado. E aí abriu Buriti, abriu Passeio, abrimos uma loja em Brasília. Era Jolie, né? Jolie. Jolie. Abrimos 4 lojas em Goiânia e uma em Brasília. E eu fui planejando essa expansão. E a gente estava muito próximo naquela época. Então, assim, eu acompanhava muito a vida do Guilherme como franqueador. E eu não tinha um desenho de virar um franqueador, mas um desejo de expansão a nível Brasil. E aí eu fiz um estudo mais profundo em cima da Chili Beans, com o Caíto Maia, naquela época com 800 e poucas lojas. E fiz um estudo também do João Apolinário. Então eu vi as duas vertentes. A Polishop sendo 250 lojas próprias e a Chili Beans com lojas franqueadas. E aí eu mapeei Brasília, São Paulo e Salvador para uma expansão, que era o meu objetivo naquele momento. Mas era algo que tomava muito tempo, muito desgaste, os meninos pequenos, e aí, querendo ou não, começou-se uma turbulência também na questão familiar. E aí... E essa turbulência por quê? O que gerou essa turbulência na família? Falta de tempo para a questão familiar. Para dedicar à família mesmo. Que naquela época eu não enxergava. Uhum. Hoje eu consigo ver que não é o certo, mas o meu modelo hoje é 1/3 para a questão pessoal, onde entra famílias, 1/3 profissional e 1/3 espiritual. Então eu me equilibro nesse tripé de dedicação. Então, de tempo em tempo, eu faço uma reflexão. Como é que eu estou? Estou dedicando demais à questão profissional? Estou demais na questão pessoal? Porque eu vejo assim, Gui, se você dedica só para a família, para hobbies pessoais, vai faltar a questão financeira. Uhum. Se você dedica demais para a questão financeira, profissional, você vai perdendo um pouco os laços com filho, esposa, pais. E se você dedica demais para a questão espiritual, vai faltar a questão de dinheiro, questão de família também. Então você tem que fazer uma divisão e sempre estar balanceando isso aí. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Só que naquele tempo eu não enxergava desse jeito. Como que você enxergava? Eu não enxergava, eu só ia. Trabalhar. Vai Vamos fazendo. trabalhar aqui. Vai produzindo, vai fazendo que vai dar certo. O objetivo era esse. Então, assim, não foi algo que a gente planeja, né? Ninguém planeja ficar sem dinheiro. É o que acontece. E naquele momento foi algo que eu comecei o ano de 2019 com 8 lojas, 5 Jolie e 3 QG, e acabei em dezembro de 2019 com uma loja no Passeio das Águas. Então, assim, foi um ano, começou bem e, teoricamente, acabou mal. E que você me disse que depois foi uma dádiva que a gente só entende depois, né? Porque só veio pandemia. Depois. A gente estava com 8 lojas, então eram aproximadamente 130, 140 mil de custo de ocupação em shopping, 56 colaborador. E aí, dezembro de 2019, uma loja. Quando foi março, pandemia. A gente passou uma turbulência em casa também. A minha filha precisou fazer uma cirurgia. E aí, essa questão de saúde, questão de pandemia. E aí, dezembro de 2019, eu falei, perdi tudo. Em março, eu olhei e falei, Deus colocou
o fechamento dessas lojas, o repasse dessas lojas, para mim não ter que postergar aluguel de shopping, ficar sem pagar colaborador, porque com uma já foi difícil, né? Com 8, nesse tamanho, eu não sei como seria, né? Se seria suportável todo esse peso. Deus agiu no momento certo. No momento certo, no momento certo. E a gente só vê depois, né? A gente nunca entende. Na hora a gente se revolta, né? Mas por que comigo? Por que tem que ser assim? Aonde eu errei, né? Onde eu errei? Que foi que eu... por que com a minha filha e não comigo? Por que com os meus negócios? E quais os aprendizados que você tem dessa história aí você começou o ano com 8 operações, terminou o ano com uma? Gui, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi que às vezes a gente busca algo financeiro e que não precisa chegar nisso. É bom? Mas quanto vai te custar isso? Então, assim, hoje eu vejo seu faturamento é X, vamos dobrar ele, mas você precisa dedicar mais 6 horas por dia. Então não vai dar. Então porque se eu for dedicar mais 6 horas, eu vou ter que tirar um percentual da minha vida pessoal e da minha vida espiritual. E aí não vai ter... Não faz parte do seu propósito. Sim. Então o meu maior aprendizado foi esse. Foi quanto custa, né? Quanto custa você deitar com seus filhos? Quanto custa você tomar um café da manhã? Quanto custa você não passar 2 semanas fora de casa? Quando eu era concursado, lá eu ficava 2 semanas fora viajando. Então foi algo que eu fiquei meio traumatizado de ficar fora, porque eu precisava ficar para fazer um complemento de salário. Então eu trouxe isso de lá e hoje isso me custa muito caro. Muito caro. Tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Por mais que é algo que está no sangue, que eu sou apaixonado por negócio, por empreender, por franquia, tem que ser algo além da questão financeira. Tem que ser algo que venha pro propósito. Vamos fazer isso aqui porque o propósito disso aqui é isso aqui. Consequentemente, vai ter uma questão financeira aqui. Mas hoje, só a questão financeira, ela não me move mais. Perfeito. E você falou uma palavra muito forte, que é a questão de propósito. Realmente, o propósito é o que nos guia. Então, se a gente tem isso muito claro, como você tem, facilita demais para a gente olhar para frente. Então, é uma dica que eu dou para quem está ouvindo. Se você não tem um propósito claro, começa a pedir a Deus para iluminar, para que você descubra qual é o seu propósito. Por exemplo, esse ano que eu realmente defini que eu sempre fui muito dinheirista. Gente, isso é vazio. Isso não faz sentido. Então, eu transformei a minha vontade de crescer na vontade de ajudar as pessoas. Hoje eu tenho comigo que eu preciso ter um equilíbrio com Deus, saúde e família. Porque eu tendo esses 3 pilares equilibrados, empreender já está na minha veia. Vender, crescer, querer sempre conquistar mais está na minha veia. Só que se eu tenho esses 3 pilares equilibrados, eu tenho uma meta pessoal até 2034, empregar 5.000 pessoas diretas no nosso grupo. Então, por isso que eu começo a trabalhar você, enquanto empreendedor, vem crescer comigo, vamos crescer juntos, para a gente poder conquistar esse propósito, porque na hora que a gente coloca 5.000 pessoas, dependendo da nossa marca, dependendo do nosso trabalho, isso é muito grande, muito maior do que a gente pensar em dinheiro. Então eu quero pensar em realmente como que eu contribuo para o terceiro poder crescer também. É meio que o que eu aprendi, o que Deus me deu de oportunidade na vida, por que eu não posso ensinar? E o Podguia é isso. Se eu fiz, se deu certo, vamos embora compartilhar e vamos trazer gente que teve histórias parecidas ou histórias
totalmente surpreendente. A gente estava falando sobre o Lohan do Milk Moo, que era o improvável total, Sim. mas são histórias inspiradoras que realmente vai tocar o empreendedor que está nos ouvindo para tentar buscar o seu propósito, que é o principal. Deus, saúde e família, isso é a base. O resto e dá trabalho para caramba, né? A gente tem que ter tempo para dedicar. Deus, saúde e família. Mas se a gente tem isso equilibrado, o resto é consequência. Porque o empreendedor ele já é nato. Ele é nato. Ele é nato. O restante é decisão, né? Isso. Você decide se cuidar, você decide cuidar da sua saúde, você decide ir para academia, né? Se há algum tempo você já está fixo na academia ali, né? Ou sol ou chuva, eu falo para os meninos lá na academia também, eles falam, e aí, tá gostando? Eu falo, gostando não, tô decidido. Porque é uma decisão, né? Mas é isso, eu descobri na academia que CPF forte é igual CNPJ forte. Então é por isso que eu tô puxando ferro pra caralho, que eu quero, se eu quero conquistar várias coisas, ajudar várias pessoas, eu preciso estar forte para isso. Minha saúde ela tem que estar muito bem equilibrada para a gente conseguir acordar. Eu parei não. Eu diminuí demais minha bebida, estou controlando pra caramba. Meu grande desafio agora é doce. Tava até falando com o meu nutrólogo antes de vir para cá, que eu preciso ajustar o nível de açúcar aí, que esse é um desafio que é uma decisão. É uma decisão. Eu já coloquei para mim, para a gente poder cada vez ter uma saúde mais forte para fazer os nossos negócios decolarem mais. Agora me conta, como é que foi a pandemia para você? A pandemia para mim ela foi tranquila, porque a pandemia foi bem mais fácil do que o 2019 seu, né? Foi a minha turbulência foi em 2019. Né? Então assim a pandemia para mim foi de letra, né? Teve atraso em aluguel de shopping, ficou sem pagar e teve. Normal, né? normal. Nós ficamos 5 meses fechados. Sim. Então, pô. Eu não tinha iFood, né? Eu só tinha balcão. Então a gente implementou o iFood na pandemia. Então, assim, precisa liberar, autorizar, e passa um dia, passa uma semana, é aquela agonia. Assim, a câmara fria tá cheia de mercadoria e você querendo desligar a câmara fria porque tá gastando energia, né? A minha energia é 5, 6 mil. Quando você não tá faturando nada, é absurdo. Meu pai mesmo fala, Rafa, Guilherme, eu já passei por várias crises no Brasil. O QG, nós estamos aí desde 81. Então, plano Sarney, plano Collor, plano Real, plano de Abacuá, tudo foi crise. Só que eu nunca deixei de vender. Chegou a pandemia, a primeira vez na história, a gente deixou de vender, a gente foi proibido. Sim. Quem vendia era criminoso. Sim. Então, e aí, como que a gente faz? É totalmente inovador. Para entrar no shopping, se você tivesse com a temperatura um pouquinho acima, né, já não entrava. Você não entrava no shopping, é verdade. Então, assim, foi algo totalmente complicado. Mas, comparado ao que eu passei em 2019, eu já estava me recuperando em 2019. Então foi algo que eu estava acho que com 9 colaboradores. Quando eu lembrava de 50, eu falava, graças a Deus eu tô com 9. Né? E aí foi ajustando de cá, de lá. Quem não ficou, a gente foi acertando. Os outros entrou naqueles planos do governo. E acabou que ficou eu e mais um só. Eu e mais um colaborador que a gente sentava lá no shopping e o que nós vamos fazer? E foi segurando. E aí, quando reabriu, falou, agora vamos ver o que a gente vai fazer, né? Vamos parcelar o que ficou para trás e vamos aos poucos. Reconstruir, né? Sim. E eu achei que ia demorar mais. Eu achei assim que o comércio ia demorar a retomar o faturamento normal. E foi quase instantâneo. Porque o consumo estava represado, né? Sim. A galera doida para consumir, doida para viajar, doida para ver gente. Na hora que abriu a porteira, vai fundo. E outra coisa também que
que eu consegui enxergar é que a gente faz planos, faz números, projeta, mas Deus é que trilha o caminho. Então, é difícil a gente colocar o pé no degrau sem enxergar. Mas quando você consegue acreditar em Deus, falar, eu não sei como vai ser feito, mas Ele vai dar uma providência. E aí acontece, você fala, eu não acredito. Eu estava acreditando, mas achei que não ia dar. E aí acontece uma vez, duas vezes, três vezes. E aí você começa a entregar mesmo, você começa a acreditar no improvável, no improvável. E é o que eu costumo dizer pra gente, tem gente que vai e não se conecta com Deus. Eu falo, gente, tem que ser uma decisão. Vai, continua, que uma hora vai vir. Uma hora chega, e aí você vai entender esse estalo, e você vai entender que realmente tudo sempre fez muito sentido. A nossa história, minha mãe é muito religiosa, então eu falo que Deus sempre colocou as mãos ali para que a gente agisse da melhor forma. Você nos conhece desde 2012, a gente quase quebrou em 2014, você participou de tudo, você estava na reunião na sala de diretoria quando eu chamei todos os franqueados em abril de 2015 para dar a notícia que, meus amigos, a gente não tem fôlego para tirar esses 40 dias de prazo da indústria aqui, vai para 38, 36, não. A partir de agora é 14 dias direto. Então eu precisei ser muito enérgico, você participou de tudo, mas é Deus agindo na hora certa para que as coisas fluíssem. Porque se a gente não fizesse aquilo naquele momento, 6 meses depois, estoura o governo Dilma, e aí a gente já estava lascado mesmo. Então, tem coisa que não tem explicação. Você relembrou aí uns momentos difíceis da franqueadora, né? Eu acho que a minha curva de insatisfação com a franqueadora ela foi mais rasa do que o normal. Porque se a gente fizer uma retrospectiva, eu tive momentos bons e delicados também, né? Sempre. Franchise eu falo que é uma relação de casamento, né? Não adianta a gente achar que é muito perfeito. Até McDonald's não é perfeito. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. Com pessoas. Franchise é relacionamento. Mas eu quero saber mais. Me conta aí. Gostei dessa curva de insatisfação rasa. Me conta. Eu vejo como rasa, né? Como franqueado, eu vejo como rasa. Porque, igual eu te falei, quando eu fui, eu deslumbrava o QG. Né? Eu olhei, o QG era muito grande perto do que eu poderia conseguir. Quando eu falo McDonald's, era um sonho, mas um sonho irreal. Era algo brincadeira. Né? E o QG naquela época, era algo inalcançável para mim. Era algo improvável. E eu não tinha aquela maturidade de olhar e falar, vamos montar um QG, Deus vai dar providência. Eu não tinha essa maturidade, né? A gente foi e Deus fez acontecer. Mas sem eu entregar e acreditar que Deus ia fazer isso. A gente foi na loucura mesmo. Né? Para pagar a taxa de franquia, a gente vendeu 2 carros pelo preço de um, porque estava chegando o dia de pagar e a gente não tinha arrumado sócio. Então foi assim, muito... É cada história corajosa que a gente escuta, né? É como se fosse hoje, você vai abrir uma loja de 250, 300 mil e você tem 20. Como vai? Eu não sei, só vamos. Vai dar certo. A gente conta a nossa ideia para alguém, todo mundo quer montar um QG. E ele vai vir com a gente. Então foi mais ou menos assim. E você que nos acompanhou nesse tempo todo, o que você falaria para o público sobre o franchise, sobre o próprio QG mesmo? O que agrega valor para você enquanto franqueado de uma marca? Franquia para mim é simples. Algo testado e comprovado que deu certo. Hoje tem várias marcas de franquia. Às vezes tem uma única loja e vira franquia. Realmente essa unidade, essa marca, ela não foi testada e comprovada que deu certo. Ela não tem uma loja na rua, ela não tem no shopping, ela não tem no shopping público A, público C. Então não tem esse teste.
E aí essas marcas acabam validando com o próprio franqueado. Isso bagunça um pouco o mercado de franquias, né? Uhum. São marcas que muitas vezes não são associadas à ABF, e aí acaba jogando esse peso para o franqueado fazer essa pesquisa de validação, se vai dar certo ou não. Em alguns casos dá e outros não. Mas marcas sérias, sem dúvida, que é o caminho mais curto Para expansão. para franqueador expandir e pro franqueado ter um negócio consolidado e que vai dar certo. Porque realmente empreender é muito complicado, né? Se você não é para tiver qualquer um, né? recursos para marketing, para mídia, apesar de que hoje com as redes sociais, com a internet ficou mais fácil você fazer mídia, você sai de televisão, rádio e outdoor, mas se não tiver um recurso pesado, você vai demorar 5 anos, 10 anos para ser uma marca conhecida. Uhum. Tem algumas exceções que o produto explode e vai, mas tem várias outras que não decola, que não vai. Uhum. E a franquia ela já te entrega isso de bandeja. E eu falo que eu sou um franqueado de uma curva de insatisfação rasa, porque eu consigo enxergar os dois lados. O período que eu tive as lojas de bolsas e calçado, eu consigo enxergar que 5% para o franqueado que paga, ele enxerga como muito, e 5% para a franqueadora que recebe, que tem um custo de um jurídico, uma equipe de marketing, uma equipe administrativa, é pouco. Então eu consigo enxergar esses dois lados. A grande maioria do franqueado que está de cá, ele só vê achando que é muito. Uhum. E muitas marcas que querem franquear, ela não entende que ela vai precisar chegar em 30, 40, 50 lojas para começar a ver um resultado. O ponto de equilíbrio geralmente é aí na casa dos 30, 40 lojas, para começar a sobrar algum dinheiro na franqueadora. E o franqueado que está pagando 5%, ele quer saber da campanha de Black Friday, campanha de Natal, campanha das Mães. E se a franqueadora não tem essa equipe, ela vai deixar de entregar o básico, o simples. Né? Uhum. E aí é onde vem esse atrito e essas marcas que estão achando que é simples, vai entravar, né? Não vai. Agora me conta uma coisa, Rafa. Você teve depressão, quase divorciou. Me conta os traumas que foi, para depois a gente ir para as vitórias, para as glórias. Mas o que você viveu de trauma nessa época? Eu não falo que foi uma depressão. Eu acho que eu não sei o que é uma depressão. Eu acho que se eu não tivesse fechado as lojas em 2019, talvez eu teria tido uma depressão em 2020. Uhum. Com a pressão de colaborador querendo receber, de shopping entrando com ação de execução. E aí eu acho que eu teria chegado nessa depressão em 2020. Então eu vejo que realmente Deus olhou e falou: você é forte, mas deixa eu te poupar disso aqui, porque pode ser que vai ser muito pesado. Então eu não vejo que foi uma depressão. E aí 2019, essa questão financeira de realmente, quando a gente abre uma loja é um filho, né? Uhum. E aí quando você perde, que você desfaz ou fecha ou vende, é algo que mexe muito, né? A gente se chateia. Total. Meu pai sempre falou, abrir loja é bom demais, mas fechar a loja não sabe a dor que é. Então eu passei 2019 com essa questão financeira, 2020 a questão da cirurgia da minha filha, que foi uma cirurgia simples, foi de adenoide de amígdalas, mas foi no momento em que qualquer evento cirúrgico em um filho é complicado para o pai entregar e falar, não, é simples, está ali, né?
e turbulência de plano de saúde cancelado, e vai dar certo, não vai pandemia, não vai. Então, bem turbulento. E aí, o meu casamento sólido, 2019, 2020, 2021, a gente teve uma turbulência no casamento. Então foi assim, 19, 20 e 21, cada ano uma coisa. E aí eu fiquei até meio paranoico, eu falei, peraí, Deus, você tá me preparando pra quê? Porque cada ano é uma coisa, o que vai vir em 22? Algo mais difícil do que isso? O que é? E aí, essa turbulência em 2021 no casamento, né? Que também faz a gente crescer, né? Mas pesa pra caramba, né? Pesa porque você olha e fala assim, o que está acontecendo? Mas Deus teve o cuidado de não colocar tudo no mesmo ano. Porque se vem uma crise em 2019, você perde os negócios, perde a família, consequentemente perde os amigos, né? E aí você fala, e aí, perdi tudo. Então ele foi cuidadoso de falar um por ano, né? Para você conseguir suportar. 2022 teve também ou não? Aí já... Graças a Deus, não. Aí parou e aí começou a se organizar. Tanto é que uma das características que eu mais gosto em você, já te falei isso, é essa questão de planejamento. Então, e isso é um detalhe extremamente importante para o empreendedor. Você, se eu te perguntar que mês que termina suas dívidas, você tem isso. Porque você se planeja, você é organizado. Para a gente ter sucesso não adianta, a gente tem que ter organização. Tem. Mas me conta. O que não é mensurado não é controlado, né? Eu acho que às vezes eu sou demais também, né? Eu acho que alguma coisa, às vezes você tem que deixar de planejar e confiar. Para dar uma voada, né? Entrega, fala, Deus, trilha aí o caminho. Eu não vou ver qual é o fluxo desse shopping, quantas pessoas passam, qual o ticket médio, qual o total de clientes, porque senão você acaba não indo, né? Então acho que hoje eu consigo balancear um pouco na razão e um pouco na espiritualidade. Consigo colocar meus projetos ali e falar, Deus, e aí? Me dá um direcionamento disso aqui. Perfeito. E como que você está hoje? Eu posso falar que na melhor versão. Que massa. Na melhor versão do Rafael. Eu fico muito... Eu trabalho muito, né? Dizem que quem trabalha com o que gosta não trabalha. Então eu gosto disso. A gente foi para São Paulo em alguns eventos, né, da BF, do QG. Não é algo árduo, é algo prazeroso. Então eu gosto muito. Então eu sempre tive dificuldade em encontrar algo fora do trabalho. Um hobby, um lazer, um esporte, andar de bicicleta, jogar bola, jogar tênis. Então eu sempre tive dificuldade disso. E aí, em dezembro de 2022, eu decidi procurar alguma coisa e eu fui pro CrossFit. Por decisão. E aí, tá curtindo? Tô decidido. Tô decidido. Tô decidido. Então, assim, hoje eu trabalho muito do mesmo jeito, mas eu tenho esse momento de fora do foco de trabalho. Eu consigo dedicar aos meus filhos, consigo levar a Maria uma vez por semana na ginástica, consigo levar o Heitor, que já está mais jovem, para o grupo de jovens da igreja, né? Consigo deitar com a minha filha e rezar todas as noites. Então, assim, a melhor versão. Ou seja, você consegue cumprir o seu propósito. Sim. E quantos anos a gente demora para poder descobrir qual é o nosso, né? E eu tô indo para 16 anos de casado. Eu conheci a Joyce com 17, ela com 17 para 16, 17 para 18, ela de 14 para 15. Então, assim, cada dia a gente se conhece mais,
E isso melhora o relacionamento, né? Você consegue coisas que você demorava uma semana, 15 dias para resolver, você resolve em 10 minutos. Coisas que você deixava passar, você fala, peraí, aconteceu isso, por isso, e vamos resolver? Então, assim, isso melhora, né? Porque os atritos, as divergências vai ter em qualquer relacionamento. O segredo está no prazo que você demora para resolver. Porque esse prazo ficou perdido. Você resolve, você ganhou tempo de qualidade, de felicidade, para tudo, né? Perfeito. Então, cada ano, cada minuto, cada dia que passa, a gente se conhece mais e tem-se um casamento melhor. Então, eu todos os dias busco ser um Rafael melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Então, busco essa minha versão melhor a cada dia, cada dia. Excelente. E com essa leveza toda de sempre, né? Essa serenidade aí que conquista. Rafa, e eu tô tão admirado com a sua história que eu fui anotando alguns pontos aqui enquanto você foi falando, para meio que fazer um compilado da sua vida, como você foi estudioso no começo, isso até para dar insights para galera que empreende. No final eu quero te fazer uma pergunta, já guarda ela aí, que eu quero quais as dicas que você dá, um cara que quebrou, um cara que quase perdeu tudo, mas não, e agora está se reestruturando. E você me disse que já começa a enxergar, começa a animar agora para voltar para o mercado. Eu quero que você conte isso. Mas eu estou vendo aqui o quanto você foi estudioso, visionário, teve o sonho grande, buscou o sonho grande com Caíto Maia, com a Chili Beans para desenvolver o seu modelo, teve os percalços, que é natural, mas nunca baixou a cabeça. Então, isso é muito forte, porque na hora que a gente abaixa a cabeça, realmente a gente perde o esteio. Então, eu quero saber, meio que assim, qual o recado que você daria para aquela galera que já passou por esses perrengues que você passou e às vezes está no meio do perrengue ainda e que você precisa de uma palavra de ajuda, o que você falaria para esse cara? Eu tenho comigo algo que é o seguinte: desistir não é uma opção em nada. Nem da sua vida pessoal, nem da sua vida profissional. Então, não tem nada que esteja tão bom que possa da noite para o dia ficar ruim. E da mesma forma, não tem nada que esteja tão ruim, não tem nenhum poço que seja tão fundo que você não possa sair. Quando você está dentro do poço, você olha e fala, não tem jeito, aqui eu não estou vendo nem a luz no fim do túnel. Você precisa tranquilizar, ter uma clareza, enxergar o cenário e traçar um plano. Pode ser que não vai ser da noite para o dia. E na grande maioria das vezes não vai ser. Mas desistir não é uma opção. Você vai subir um degrau, outro, e aí as coisas vão clarificando. Vai tendo sentido. E aí você começa a voltar a ter essa energia. Porque é natural que você fique com medo, que você perca um encanto. Ainda mais a gente que é empreendedor, né? Você olha e fala, não, você fica receoso, você fica com medo. Porque na vida do empreendedor eu falo também o seguinte: quando você vai empreender algo, se der certo, o sucesso é nosso. Se der errado, o fracasso é seu. Uhum. Então, quando dá errado, você absorve aquilo ali. Você pega as culpas e fala, não, beleza. O meu caso, eu sou assim. Vou absorver isso aqui, vou resolver, deixa comigo e absorve isso. É natural de quando você está à frente de um projeto, você assumir a responsabilidade pelas falhas, pelos pontos que deram errados. E deu certo,
você tem uma equipe toda, né? É time de futebol. Uhum. Você perdeu o jogo, a cabeça do técnico está em jogo. Você ganhou, o time todo fez parte daquilo ali. E pro negócio é isso também. O mundo dos negócios é isso. E quando a gente tem uma definição muito clara que desistir não pode ser uma opção, quando a gente tem essa decisão, eu dou até uma dica bônus. Se cerque de pessoas melhores que você. Sim. Porque às vezes você tem um conjunto de pessoas ali que passou por esses problemas e que vão te mostrar qual é o caminho para você trilhar. A gente precisa de bons conselheiros, Sim. né? Para a vida pessoal, Uhum. espiritual e profissional. Eu bato muito nessa tecla porque é o meu tripé hoje. Concordo. Então, um conselheiro espiritual, né? Um conselheiro para os negócios e um conselheiro para a vida pessoal. A gente tá em um mundo que a gente vai se cercando muito, a gente vai tendo poucas amizades, né? E isso leva a uma busca por um psicólogo, alguém que precisa conversar. Então você tem poucos amigos para compartilhar a sua vida pessoal e fica numa resistência de buscar conselhos profissionais, né? De achar que é um custo alto. Quando a gente sabe o valor de um bom conselho, você vê que não é um custo, é um investimento, né? Uhum. Você fez isso na franqueadora. Você se cercou de bons conselheiros e reestruturou. Isso. Né? Então, É porque eu acredito e eu pratico. Sempre ter gente melhor do que eu. Porque se eu falo, se eu for o melhor da sala, velho, tá errado. tá errado. Porque a gente tem que ter a cadeirinha da humildade de sentar e aprender do que a gente só querer ensinar. Tem hora que a gente ensina, mas a grande maioria, a humildade a gente tem que permear dentro de nós pra gente só ser ouvinte. Sim, Que a gente aprende mais ouvindo. muito. Você já tem algum plano de daqui 10 anos? Como que vai ser o Rafa daqui 10 anos? Você já se colocou lá em 2033? Eu não tracei esse plano milimetricamente do jeito que eu gosto de fazer, não. Mas... Ainda. Ainda. Ainda porque como eu te disse, eu tô planejando um pouco e entregando um pouco para Deus. Mas eu vejo que não é o Rafa de uma loja, não. Tem algumas expansões Bacana. e por aí. Até porque eu digo, uma das principais lições que eu tive com a pandemia é a questão de diversificar. Então, imagina se hoje tem um problema dentro do Passeio das Águas que teve que interditar o passeio, um incêndio, whatever, e você fica ali X tempo interditado sem poder vender. Isso é uma dor de cabeça. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem outros negócios, deu problema num, que faz parte do jogo, mas tem outros que vão estar ali para cobrir. Essa é outra dica que é importante e que eu aprendi na dor. Eu não sei ao certo, mas a cabeça já fica pensando, né? Eu vejo um ponto comercial, uma galeria nova, um shopping novo, uma notícia, a cabeça já fica pensando, o que daria certo aqui, né? Aonde seria um bom ponto para uma nova loja do QG? Porque nos negócios eu também tenho 3 tripés e eu vejo que a gente precisa de um bom produto, um bom ponto e uma boa gestão. Eu vejo que é 1/3 de cada. Então, se você tem 25% de cada, 75% de sucesso naquele negócio. Então, eu busco bom produto, ponto 30%, produto 30% e 30% de gestão, 90%. Então, eu vejo um ponto, é um ponto bom, mas bom para quê? Para que negócio? Né? Uma operação do QG, aonde seria um bom ponto? Seria na rodovia, no interior aqui próximo, Itaberaí, Caldas Novas. Então a cabeça fica sempre martelando. É como você disse, né? Você voltou a acreditar. Eu voltei a acreditar. Então, Eu voltei a ter coragem Uhum. novamente, né? Eu estava meio desencorajado. Que maravilha. Eu voltei a ter coragem.
É uma história inspiradora. Agora, isso aqui não estava no script, mas eu vou te perguntar. Surpresa. É a cerejinha do bolo. O que você falaria para quem está querendo comprar um QG hoje? Qual que é a sua palavra de incentivo ou de crítica? Seja sincero, pode falar aí, sem filtro. Eu acabei de responder isso aí agora. 33% do produto já tem aí. Busque pelo menos 25%, 30% de um bom ponto. E se você não tem essa gestão, busque conhecimento, seja com o QG ou fora do QG. Perfeito. 33% do QG você já tem. Se você tiver mais 50, 25 de um ponto, 25 de gestão, foi para 88% de sucesso. Perfeito. Simples assim. Não precisa ficar rodeando, é isso, é aquilo, é bom, não é. É simples. Que o QG tem produto, isso é inegável. Né? Uhum. Então, tem um ponto, você viu um ponto que cabe um QG, busca esse estudo, pede uma análise. Hoje tem ferramenta para isso, né? Chegou. A gente utiliza de ferramentas. Ah, mas eu não sei fazer gestão, entendeu? Cerque de pessoas melhores, passe para dentro da loja. Mesmo quem não sabe vai aprender. Uhum. Né? E especialize naquilo, busque aquilo. E o franchise é isso, é relacionamento. É você, franqueado do passeio, tem contato com outros franqueados. E aí, o que você está fazendo de bom? Essa troca de figurinha ela é importantíssima. Sim. Porque ela é muito rica, né? Às vezes você fica num bate-papo de 1 hora, 2 minutos você pega algo que você vai levar, que você vai implementar, que vai melhorar. Né? Perfeito. É o detalhe que faz a diferença. Faz. É o que você falou, a gente tem que ter humildade de aprender sempre. Uhum. E é uma coisinha, é um detalhe ali que às vezes vem muita coisa repetida, mas um detalhe faz a diferença. Vale a pena. Excelente. Rafa, foi um prazerão, viu? Você foi muito bem, hein, filho? Não tem nada de tímido aí. Você é o cara mete as caras e vambora fazer. Queria te agradecer, viu? Muito obrigado. Acho que a sua história, ela inspira. Quando eu te fiz o convite, eu te falei isso, porque você passou maus bocados, mas você está aí dando a volta por cima e podendo inspirar muita gente. Então, como que eu não cutuco você para vir aqui contar esse case para poder realmente levar ânimo e fazer as pessoas a terem coragem de voltar a viver e pensar no empreendedorismo. Obrigado. Que bom, Gui. Eu que agradeço. E é como eu te disse, não é algo que eu planejava, mas se você acha que iria contribuir, eis-me aqui, né? Foi sucesso. Obrigadão pela oportunidade. Viu? Tamo junto. Obrigado. Um abraço. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, vamos lá. Dê o like, aquele joinha sensacional. Comente aqui nos comentários. Compartilha, manda para qualquer pessoa. E se inscreva no meu canal. A gente direto está lançando conteúdo para apoiar você, empreendedor, na sua caminhada do sucesso. Conta comigo, tamo junto, um abraço.